vem. Enfim, estamos na tela ainda, né? A abertura da apresentação. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses dois temas aqui, né? O tema, a Bíblia, o livro mais perigoso de todas as épocas. Eu achei interessante, né, o título que o autor desse estudo deu. Por que que a Bíblia é o livro mais perigoso de todas as épocas? A gente vai entender um pouquinho, na minha visão, pelo menos, né? E Papel Aceita Tudo, que na verdade é a continuação desse tema. E para iniciar, eu começo com essa seguinte declaração aqui. Essa é uma declaração de C.S. Lewis que, para mim, ela responde, nos ajuda a responder por que que a Bíblia é o livro mais perigoso de todas as épocas. Só um pouquinho, quem foi C.S. Lewis? Na verdade, ele foi um escritor, um romancista, um poeta, um crítico literário, um ensaísta, teólogo anglicano, e ele era irlandês, na verdade. E ele foi um dos escritores mais relevantes cristãos, né? Um dos escritores cristãos mais relevantes do século XX. E olha a frase dele que está aí na nossa tela. Ou a Bíblia é o maior engano de todos os tempos, fruto de farsantes de mente doentia, ou é, de fato, a palavra de Deus. Por que que ele fala isso? Porque a Bíblia é um livro único, especial e singular. E ao longo dessa noite, desse estudo, a gente vai ver por quê, que é único, especial e singular. Então, se a Bíblia é único, especial e singular, ela é diferente de qualquer outro livro que existe. Por isso, quando eu tenho contato com a Bíblia, eu descubro essas verdades que a Bíblia me traz do ponto de vista da produção e preservação, cópias e traduções do texto bíblico, e também do ponto de vista de conteúdo, né, o que ela apresenta como mensagem. Então, essas duas coisas, a produção e a preservação da Bíblia e o conteúdo que ela apresenta como mensagem, quando eu tomo contato com isso, com essas verdades, isso exige de mim uma posição, né? Exige um posicionamento. Ou, aí entra a frase de C.S. Lewis, ou ela é uma farsa, ou realmente ela é de fato a palavra de Deus. Tem coisas tão sobrenaturais envolvendo a Bíblia, que a gente vai falar um pouquinho essa noite, que eu só tenho essas duas opções. Ou é uma coisa tão bem engendrada ou inventada, uma grande farsa, a maior farsa de todos os tempos, ou ela é de fato a palavra de Deus. Bom, e nessa noite a gente vai passar por dois grandes blocos rápidos. Essa singularidade toda da Bíblia, as cópias, as traduções, a autenticidade, a credibilidade, tanto histórica, científica e arqueológica, e também qual é o propósito de Deus com a Bíblia. Se ela é um livro singular, é a palavra de Deus, por que Deus, né, nos deu a Bíblia? Ela, né, mostrar algumas coisas sobre a própria pessoa dele. Então, vamos em frente aqui. O que é a Bíblia? Vocês já sabem, mas só revisando alguns pontos importantes aqui. A palavra Bíblia aí vem do termo grego biblos, que quer dizer coleção de livros. Tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita em três idiomas originais, o hebraico, o aramaico, no Antigo Testamento. O aramaico só pequenas porções de Esdras, Jeremias e Daniel, né? E todo o restante do Antigo Testamento em hebraico. E em grego, todo o Novo Testamento. Um grego diferente do nosso atual, um grego chamado koiné, que era aquele grego comum, aquele grego que as pessoas falavam ali na época, tanto da época helenística, como também da época do Império Romano. Ela foi escrita por 40 autores, entre eles, olha a diversidade de ocupação ou de capacidade desses autores, entre eles pescadores, médicos, pastores de ovelhas, doutores da lei, exemplo Paulo, filhos de sacerdote, reis e outros. A Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita, porque ela começou a ser escrita em 1500 antes de Cristo, lá por Moisés, né, contando toda a narrativa desde a criação até todo o caminhar do povo de Israel, e até 100 depois de Cristo, com o último livro da Bíblia que acredita seja o Evangelho de João. João já estava perto dos 95 anos, mais ou menos, de idade, então arredondando aí de 1500 a 100, 1500 antes de Cristo a 100 depois de Cristo, isso dá um período de 1.600 anos. A maioria dos autores, por conta de todo esse intervalo de tempo, não se conheciam. Porém, todos escreveram seu conteúdo de forma coerente e harmônica. Então, quando a gente tem disciplinas que estudam essa coerência interna da Bíblia, coerência interna, concordância interna, ela não se contradiz, a Bíblia é sua própria intérprete. Isso viabiliza que essas coisas aconteçam.
A Bíblia foi traduzida para mais de 700 línguas diferentes que atingem hoje 5 bilhões de pessoas, ou 80% da população mundial. E os princípios espirituais que ela revela, todas as pessoas são úteis para todas as pessoas em todas as épocas. E é o livro mais vendido do mundo hoje. Entrando um pouquinho mais em detalhes sobre como a Bíblia está organizada, essa é uma visão que a gente vê aqui na tela, uma visão geral dos livros da Bíblia, como o cânon bíblico foi organizado. Cânon é uma palavra usada para falar sobre essa coleção bíblica de livros selecionados. É dividido, então, o Antigo Testamento em, que é chamado, né, o Antigo Testamento em hebraico é chamado de Tanakh, não sei se é exatamente essa pronúncia, mas é o conjunto dos livros usados pelos judeus logo depois do cativeiro babilônico, né, que aconteceu lá em 537 a.C. E essa organização, né, o Tanakh, né, essa grande organização, ela organiza os livros de forma temática, né, os 39 livros do Antigo Testamento de forma temática em 3 grandes blocos. A lei é Fábio, chamada de Torá. Oi, diga, Roberta. não está aparecendo sua tela. Não? Não. Não, Para todos, só para a Roberta? para mim também não aparece. Para mim também Opa! não. Então, peraí, vamos compartilhar de novo aqui. O Zoom, às vezes, dá alguns trabalhinhos para nós, né? Aqui. Ah, que estranho. Que estranho. Que estranho. Vamos ver aqui. Compartilhar de novo. Vejam se foi agora. Oi? Agora Tá. sim. Vendo uma telinha Agora com uma sim. bibliotequinha, uma estantezinha virtual. Agora Sim. sim? Obrigado, Sim. avisem mesmo, hein? Porque às vezes o Zoom dá uns crepes aí, a gente não fica sabendo. Obrigado, viu, Roberta? Vamos lá, então. Então, a Bíblia, agora é mais fácil para vocês verem. A Bíblia, ela foi organizada, então, todos o Antigo Testamento hebraico, chamado, né, pelos judeus de Tanakh, é esse conjunto aí de 3 grandes blocos de livros, né? Os 39 livros do Antigo Testamento estão divididos em 3 blocos. A lei, chamada de Torá, né, bem conhecida de todos nós, os profetas, chamado de Nevim, e os escritos, que estão os escritos proféticos, né, que estão ali no nosso, aqui na nossa bibliotequinha, e os escritos, que é todo o resto, que é chamado de Ketuvim. E o Novo Testamento, os 27 livros, eram respeitados, colecionados e circulavam na igreja primitiva como escrituras sagradas no século III, quando foram organizados lá no Concílio de Hipona, em 393 depois de Cristo. Então, essa é uma visão geral de como é a Bíblia hoje. Então, tem uma lógica na organização dela, tá bom? E dentro do Novo Testamento tem ali os evangelhos, os 4 livros dos evangelhos, o livro histórico, que é Atos, as cartas de Paulo, outras cartas, né, de outros escritores, e um livro profético, que é o Apocalipse. Então, é assim que a Bíblia está organizada hoje. Só que a grande pergunta para nós é: como eu posso ter certeza de que o meu exemplar da Bíblia, que eu tenho hoje aqui comigo, representa aquilo que foi escrito originalmente há 3.500 anos atrás? Lembra? 1.500 anos começou os primeiros autores da Bíblia. Então, que isso que eu tenho hoje representa aquilo que foi escrito originalmente há 3.500 anos atrás. Como garantir que a mensagem original chegou até nós? E aí eu preciso ver algumas singularidades da Bíblia. Aquilo que a gente falou lá naquele slide da declaração de C.S. Lewis. A Bíblia é um livro singular, único, não existe nenhum outro como ela. A primeira característica de singularidade são as cópias da Bíblia. Quando a gente vai lá para esses textos lá de Deuteronômio ou da Torá, a gente vê que foi Deus que recomendou que os escritos ou as mensagens fossem copiadas com o objetivo de preservação. Então, quando a gente vê, por exemplo, Deuteronômio 31, 25 e 26, diz assim: deu ordem aos levitas
Deus, né, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei. O que era esse livro da lei? Eram os escritos que eles tinham ali com eles naquele momento. Tomai esse livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. E lá no capítulo 17, verso 18, também quando se assentar no trono do seu reino, a orientação de Deus para um novo governante, você deve escrever para si um traslado, uma cópia desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Ou seja, de uma fonte que era o livro que estava com os levitas e sacerdotes, o rei precisava providenciar a escrita de uma cópia, de um traslado. Então, as cópias do texto bíblico foram instituídas ou foram ordenadas pelo próprio Deus. E quem fazia essas cópias lá no período de Israel? Os escribas, né? O copista das escrituras era um escriba. E um escriba era uma profissão em Israel. Não era uma corrente teológica. Por exemplo, os fariseus. Os fariseus eram corrente teológica na época de Jesus. Os escribas não. Os escribas eram uma profissão em Israel que remontava os tempos do Antigo Testamento, né? E os escribas, como está aí na nossa tela, tinham 3 funções. Ensinar as escrituras, eram eles os professores, eles que ensinavam as escrituras desde os garotos, né, e ensinavam nas sinagogas. A preservação das escrituras, a segunda responsabilidade deles, por meio das cópias, então aqui entram as cópias. E, por último, a aplicação das escrituras quando eles precisavam julgar casos nos tribunais. Então, a profissão deles girava em torno das escrituras sagradas, o ensino, a preservação e a aplicação. E eram profissionais muito dedicados, porque eles tinham uma reverência muito profunda pelas palavras que eles copiavam, eram extremamente meticulosos. Eu vou mostrar alguns exemplos para nós. E um bom exemplo bíblico é na época de Esdras. Esdras era um sacerdote e escriba pós-cativeiro, né? Quando Esdras, na verdade, traz uma parte do povo de Babilônia após o cativeiro de volta para Jerusalém. E Esdras surge ali na história do povo de Israel com uma demanda especial por cópias do Antigo Testamento. Porque lembra, né? Se afastaram de Deus, foram levados cativos, né? Foram conquistados por Babilônia. Depois, na volta, 70 anos depois, os judeus voltam para a região de Jerusalém, mas milhares de judeus permaneceram em Babilônia, né? Desenvolveram a vida, né? Tinham famílias ali. Outros foram espalhados, né? Fugiram ou não voltaram para Jerusalém, foram espalhados para outros lugares, por migração ou até por motivos comerciais. E aí, nesses lugares onde os judeus eles estavam, fora de Jerusalém, nesses lugares começou a ter uma demanda alta por cópias das escrituras, porque elas eram usadas aonde? Nas sinagogas. Então, o judeu ele ia para um outro lugar, ele montava uma sinagoga. E o que ele lia na sinagoga? Ele tinha a mesma perspectiva do que era feito no templo. Ele lia os livros bíblicos, né? Ele lia cópias dos livros do Antigo Testamento. Então, nesse tempo de Esdras em diante, pós o cativeiro, começa aí a ter uma demanda para que se tenham cópias de manuscritos bíblicos para que fossem usados nas sinagogas. Isso dura aí de Esdras por mais uns 1000 anos, né? As escrituras hebraicas sendo copiadas por um grupo de escribas que eles tinham uma denominação especial, os soferins, que significa cantar, né? Ou seja, eles eram chamados de soferim porque eles contar, porque eles contavam todas as letras da Torá. Eles eram extremamente minuciosos. E olha um exemplo aqui para nós. O exemplo de regras usadas pelos escribas para produzir um rolo, né, de escritos para uma sinagoga qualquer. Tinha que ser escrito em pele de animais puros, cada pele devia ter um número fixo de colunas, dá para ver, né, umas coluninhas aqui. O comprimento de cada coluna variava de 48 e 60 linhas, a largura da coluna tinha que ter 30 letras, e entre cada capítulo, isso mais para frente, quando surgiram as identificações de capítulo, tinha que ter uma largura de 9 letras. Entre um livro e outro, porque eram pergaminhos, né? eram pedaços, né, de pele emendadas uma nas outras que depois eram enroladas que viravam pergaminho. Então, entre um livro e o outro, tinha que ter 3 linhas para ser considerado mudança ali. A tinta que era usada tinha que ser preta e preparada de acordo com uma fórmula específica. E fazer a cópia, né, e a cópia que era produzida era obrigatório que fosse a partir de uma cópia autêntica. Então, todos esses cuidados fizeram com que o texto bíblico fosse
preservado, copiado e com total alinhamento em relação aos originais desde a época de Esdras em diante. E muito antes também, né? Na época os reis produziam os escritos e tudo isso era copiado pelos escribas. Aí, lá no ano 500 a 1000 depois de Cristo, surge um grupo específico de judeus, de escribas judeus, extremamente competentes, chamado de maçoretas, que começaram a tomar cuidados maiores ainda nessas cópias do texto bíblico. Qual era o objetivo deles? Era preservar fielmente esses textos, que eram divinamente inspirados, né? Que eles criam que eram divinamente inspirados. E essa preservação era tanto da escrita quanto da pronúncia, e essa é uma inovação que eles inseriram. Eles eram extremamente sistemáticos no processo de cópia dos manuscritos. Eles contavam as letras da escritura, determinavam a letra central e o versículo central lá do Pentateuco, fixavam a letra central da Bíblia como um todo, compilavam listas extensas de formas bíblicas raras e únicas, como essas que, né, eu até identifiquei aqui para vocês, alistavam o número de ocorrências de milhares de palavras de usos bíblicos, tudo para ajudar a protegê-la contra alterações e impedir que os escribas introduzissem mudanças acidentais no texto aceito. Então, olha a meticulosidade, como eles eram extremamente cuidadosos nesse processo de cópia do texto bíblico. E eles examinavam todas as formas incomuns de palavras, né, e faziam anotações sobre elas nessas margens aqui, tanto superior quanto nas laterais desses blocos de textos bíblicos. Um exemplo que tem aí, muito conhecido, é a primeira palavra que aparece em Gênesis 1, verso 1, no princípio, que lá no hebraico é Bereshit. E eles anotam na Bíblia maçorética, né, nos escritos maçoréticos, está anotado que essa palavra ocorre 5 vezes na Bíblia, e 3 dessas 5 vezes no começo de um versículo. Olha o nível, né, de precisão que eles tinham. E eles também introduziram marcações de pontos vocálicos para identificar as vogais, porque o hebraico original ele não tinha vogal. Então a pessoa que lia, ela já sabia como, né, pronunciar isso. Mas imagina, numa época lá no ano 500 a 1000 depois de Cristo, né, que é quando os maçoretas começaram esse trabalho mais aprofundado, já não se sabia mais qual era, né, já não era mais de domínio público, qual era essa pronúncia original, quais eram as vogais ali e os acentos que eram usados. Então, eles colocaram essas marcações nos pontos de vogal em acentos para enfatizar a pronúncia, para proteger a pronúncia tradicional de cada palavra. Olha o nível de precisão, né? E aí, aqui uma imagem para a gente comparar ali como que era esse trabalho de um copista na Idade Média, né? Olha que interessante. Acho que o monge, né, estava nos castelos, né, nos mosteiros, então o dia inteiro a pessoa passava copiando, né, com todo esse cuidado, esse rigor, os textos sagrados. E aí, quando a gente compara as cópias da Bíblia, dos manuscritos bíblicos, com cópias da literatura secular de autores clássicos, a gente começa a entender por que esse livro além né, de todo o cuidado, só reforça o fato de por que a Bíblia realmente é um livro extremamente singular e diferente de todos. Ninguém duvida da existência de Platão e Homero, né? Isso está fartamente documentado ali na história. Mas nós baseamos a nossa credibilidade em Platão e Homero, ou nos escritos deles, fundamentados nos seguintes dados. Eu trouxe alguns dados aqui. Platão, está pequenininho ali na tabela, mas Platão escreveu de 427 a 347 a.C., e a cópia mais antiga que nós temos do seu trabalho é de 900 depois de Cristo, ou seja, uma diferença de 1.200 anos. E nós só temos, sabe quantos manuscritos de Platão? 7. 7 manuscritos da autoria de Platão. Homero escreve a sua Ilíada em 900 a.C., o texto que eu coloquei aqui embaixo. A nossa cópia mais antiga da Ilíada é de 400 a.C., ou seja, 500 anos depois do original. E sabe quantos manuscritos nós temos? 643 manuscritos. É o segundo colocado aí em número de manuscritos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, olha a diferença. O Novo Testamento, só o Novo Testamento, foi escrito entre 50 e 100 depois de Cristo, ou seja, num período aí de 50 anos, muito menor do que o dos autores clássicos. O manuscrito mais antigo que nós temos é de 125 depois de Cristo, ou seja, uma diferença de 25 a 50 anos no máximo do original. E em todo nós possuímos, sabe quantos manuscritos? 25.000 manuscritos do Novo Testamento, catalogados. Tudo isso está catalogado em museus e mosteiros ao redor do mundo.
E a média, né, de manuscritos, se a gente calcular a média, né, entre os autores clássicos e dos manuscritos bíblicos, a gente vai ver que essa média dos manuscritos bíblicos é 1.250 vezes maior do que a média dos autores clássicos na mesma antiguidade, no mesmo período de antiguidade. Portanto, o que a gente conclui olhando as cópias, né, e olhando a reprodução do texto bíblico? O texto no Antigo Testamento foi preservado pelos judeus, né? Os judeus guardaram ali a sua literatura de forma intacta durante milênios, de forma sistemática e fiel. O Novo Testamento, como que ele foi preservado? As igrejas cristãs, da mesma forma, preservaram cópias e mais cópias de toda a Bíblia em grego, porque todo o Novo Testamento foi escrito em grego, e diversos especialistas, pessoas letradas, principalmente em grego e em hebraico, passaram a trabalhar em traduções da Bíblia até chegar às cópias que nós usamos hoje, e aí a gente vai ver um pouquinho mais disso mais para frente. Então, olha o cuidado de Deus por trás das cópias, né? O cuidado para a preservação do texto conforme os originais. Um ponto importante: não existe nenhum manuscrito original hoje, ou autógrafo. Aquele que, por exemplo, Moisés escreveu, eles se perderam ao longo do tempo. Mas com todo esse processo de cópia, a gente tem ali a certeza de que eles mantêm a mesma, exatamente o que estava nos manuscritos autógrafos originais. Então, a gente falou de cópia. Só que a gente tem um problema adicional. Além de a Bíblia ter sido muito copiada, eu não entendo hebraico, aramaico e muito menos grego. Acho que ninguém aqui de nós sabe disso. Mas a Bíblia chega até nós por quê? Porque teve tradução. Tradução para o português ou para qualquer outra língua que a gente quiser. E aí, quando a gente fala de tradução, né, tem essa expressão ali usada quando se fala de tradução, tradutore traditore, né? Uma expressão italiana que diz tradutor traidor. Será? Quando a gente entende a origem dessa expressão, fica claro que isso não é uma verdade, que o tradutor é um traidor, né? Ele bota a visão dele ali. Não, não é verdade. Se ela for feita com devido rigor e por especialista, né? Qualquer língua, a palavra as palavras podem ter vários significados. Por exemplo, trouxe alguns exemplos aqui para a gente. Perdão, deixa eu só comentar esse slide aqui. Essa é uma declaração de um tradutor profissional brasileiro comentando sobre esse tradutor traidor. Olha que interessante o que ele fala. O velho, surrado, injusto adágio tradutore traidore, traditore ou tradutor traidor, tão antigo e empoeirado, remonta aos dragomãs otomanos ou tercumãs, que tinham a ingrata tarefa de transmitir aos vizires as negociações feitas em outros países. Em geral, essas negociações eram bastante complicadas, recheadas de palavrões e escárnio, e como sempre, o mensageiro era quem pagava o pato. Então era difícil, né? Você ia levar uma mensagem que o outro estava dizendo e ali o sultão é, ficava bravo com aquela mensagem, né? E providenciava a morte do mensageiro. Então os caras tinham muito medo disso. E aí ele continua: para escapar do castigo, esses intérpretes e embaixadores aliviavam esses recadinhos mal educados dos mercadores e autoridades estrangeiras, adoçando as palavras alheias, editando de leve para não enfrentar a fúria do vizir. Então, para eles não serem mortos, né, com uma mensagem que o vizir talvez não quisesse ouvir, eles davam uma atenuada, né, e davam uma mexidinha aí, e daí veio essa expressão. Ou seja, não tem nada a ver com a capacidade de expressar numa outra língua o idioma original. Isso tem uma questão histórica envolvida, né, uma questão histórica ali desse momento da história, aonde essas transações comerciais ou negociações com outros países não eram muito bem entendidas por aqueles que, né, buscavam essas condições. Então, vamos para um exemplo nosso aqui. Em qualquer língua, as palavras podem ter vários significados. Trouxe o exemplo de pena aqui em português. Por exemplo, você não tem pena da sua mãe? Está significando o quê? Compaixão. A próxima, essa galinha vai ficar sem pena. Está falando de plumagem. O prisioneiro cumpriu metade da pena. Está falando de sentença. A pena abaixou a cabeça e chorou. Pena, né? Pena abaixou a cabeça e chorou. Provavelmente o nome próprio que a pessoa chama pena. Então, percebe? 4 formas
diferentes de usar a mesma palavra com significados diferentes. Essa tradução, por exemplo, para o inglês, ela vai ser usada com 4 palavras diferentes, né? Para compaixão, plumagem, sentença e nome próprio. Se eu for traduzir isso para o inglês, certamente eu vou usar 4 palavras diferentes. Então, o que é importante aqui? Como é que o tradutor trabalha? Ele busca entender o que? O contexto, que é o que define o sentido daquela palavra. Vou dar um exemplo aqui. No hebraico, tem uma palavra muito conhecida de nós, que é shalom, né? Como é que a gente traduz shalom? Ah, paz. Só que lá no hebraico ela tem um significado muito mais rico do que paz. É mais do que paz, é plenitude, é inteireza, é bem-estar. Né? Então, olha como eu preciso entender o contexto no qual ela é usada para saber se shalom, por exemplo, está se referindo à plenitude, está se referindo à inteireza, está se referindo a bem-estar ou está se referindo exclusivamente à paz. Então, isso requer o trabalho de quem? De especialistas, né? Para entender esse contexto no qual as palavras estão lá no idioma original. Outro desafio que as traduções enfrentam, as expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São expressões características de uma região ou de um povo. Por exemplo, em português, no Brasil a gente tem: se acontecer isso, eu vou entrar pelo cano. O que é isso? Eu vou me dar mal, né? Vou entrar pelo cano. Eu estou pisando em ovos com você. O que é isso? Eu estou tendo cautela, estou medindo as minhas palavras, né? Não estou pisando em ovos, mas é o contexto que me define isso. Eu vou tomar um chá de cadeira, né? Nossa, eu vou ter que esperar muito. Então, lá no hebraico também é a mesma coisa. Tem muitas expressões idiomáticas que aí o tradutor ele precisa entender a cultura e o contexto que a palavra está sendo usada ou a expressão está sendo usada para entender qual é o significado correto. Por exemplo, uma expressão idiomática lá do hebraico, que está lá em Salmo 132, verso 17. Eu farei florescer o chifre de Davi. É uma expressão idiomática para Deus está dizendo, eu farei brotar o poder de Davi, eu vou dar poder a Davi, né? E farei florescer o chifre. Então, percebe? Eu preciso entender e conhecer essas expressões para ter uma boa tradução. Por isso a importância da arqueologia, da papirologia, da linguística e outras áreas da ciência, são áreas da ciência, que têm a missão de recuperar o sentido original dessas expressões, não só da Bíblia, mas de qualquer texto antigo. E a Bíblia é traduzida desde a época de Esdras e Neemias, né? Ali começam as traduções, né? Lembra que eu mencionei? Porque naquela época já tinha pessoas ficaram em Babilônia, pessoas migraram para outras comunidades ou por questões comerciais, então começou a ter essa necessidade de ter a tradução do texto bíblico, porque muitos já nem falavam mais o hebraico, né? A própria Bíblia diz, lá em Esdras e Neemias, que chegou o momento que Esdras lê a lei para o povo. Só que a lei estava em hebraico, né? E ele precisava ler numa língua que o povo entendia. Então alguém lia e Esdras traduzia para o aramaico aí para o povo. Então, porque o povo, depois do cativeiro, não falava mais o hebraico. Esse é o contexto, então, das traduções. E aí, quando a gente começa a olhar ao longo da história quais as traduções mais importantes da Bíblia, a gente chega nessa daqui, a Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Então, o Antigo Testamento para o grego, feita no Egito, para uma comunidade judaica lá no Egito que não mais entendia o texto bíblico em hebraico. E esse termo, Septuaginta, aí, que significa 70, é derivado aí da tradição de que foram 72 sábios de Israel, escolhidos a dedo ali a pedido do rei do Egito, 6 de cada tribo, que fizeram e providenciaram essa tradução. E foi a Bíblia mais utilizada por muitos dos primeiros cristãos, inclusive os apóstolos e evangelistas. Exemplo, nas cartas de Paulo, a gente tem uma de cada 3 citações de quando Paulo fala do Antigo Testamento, é uma situação tirada da Septuaginta. Então, era a Bíblia da época de Jesus, da época dos apóstolos, da época dos evangelistas. Óbvio que tinha também as versões, né, nos textos originais em hebraico. Mas essa foi traduzida para o grego. Outras traduções, depois da Septuaginta, teve outras traduções já na era cristã. Teve outras traduções já na era cristã, para línguas como copta no Egito, o etíope, o siríaco no norte ali da terra de Israel e o latim, além de muitas outras. E essa tradução para o latim, que era, né, lembra, Império Romano, domina e a língua agora passa a ser, né, o latim é a língua dos romanos, mas dentro do helenismo grego, o grego era a língua oficial, mas o latim também era uma língua
extremamente importante, porque derivava dos próximos conquistadores, que eram os romanos. Então, a tradução para o latim é com certeza a mais importante, porque ela amplia a sua utilização para o Ocidente, especialmente ao longo ali da Idade Média. Então, essa é uma reprodução ali de uma Vulgata latina. E a tradução mais importante do latim, chamada de Vulgata, foi feita por Jerônimo no final do quarto século e começo do quinto século, mais ou menos 400 depois de Cristo, e tudo indica que Jerônimo fez apenas uma revisão do texto latino do Novo Testamento. Importante, a Vulgata é toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, para o Antigo Testamento, ele fez uma nova tradução a partir do original hebraico. Ele não pegou a Septuaginta. Jerônimo não usou a Septuaginta, que era a Bíblia hebraica em grego, para produzir a Vulgata. Não, não. Ele foi lá no hebraico, que ele chamava, né, usando a tradução a partir do original hebraico, que ele chamava de Veritas hebraica, ou Verdade hebraica, porque as traduções que ele tinha, a Septuaginta grega, não eram no idioma original. Então ele precisava entender esses detalhes de contexto, detalhes das expressões idiomáticas que a gente já falou por aqui, né? Então, para fazer uma tradução de qualidade fiel aos originais, ele se muda lá para a Palestina, onde ele vive durante 20 anos. Ele estuda com rabinos famosos, ele examina todos os manuscritos hebraicos que ele conseguiu encontrar, e a sua tradução foi conhecida como Vulgata, ou seja, divulgada, né, ou difundida. Vulgata é divulgada ou difundida em latim. E esse texto se tornou o texto oficial do cristianismo ocidental, né? Então, nesse formato, a Bíblia difundiu-se por todas as regiões ali do Mediterrâneo, na Europa, alcançando até o norte da Europa. Vamos em frente. Aqui aqueles outros idiomas que eu mencionei. Então, a gente tem traduções hoje, né, para os idiomas europeus, isso continua e sendo traduzido para esses idiomas europeus, inglês, alemão, espanhol, português, né, e aí dos séculos 14 ao 18, todas as principais línguas europeias já tinham a sua Bíblia no seu idioma original. Agora, curiosidade sobre os tipos de tradução. Tem uma tradução mais formal, que é mais literal, que ela respeita a forma do texto original, né? Conservando a ordem das palavras, traduzindo os verbos por verbos, substantivos por substantivos e assim por diante. Em português, Bíblias que seguem essa tradução mais formal e literal é Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista Atualizada. E tem outros tipos, que é uma tradução mais dinâmica, né? Que produz uma tradução que soa natural na língua-alvo. Abre mão da consistência cega. O que é isso? Pois ela leva em conta o contexto e o significado que a palavra tem em cada contexto. Então, não é uma tradução, é o que eu entendi daquilo. Não, não. É uma tradução numa linguagem mais natural para a gente, mas que da mesma forma leva em conta o contexto e o significado que cada palavra tem em cada contexto. Hoje, no Brasil, a gente tem em português a Nova Versão Internacional, que é uma tradução dinâmica, e a Bíblia na linguagem de hoje, né, que vocês conhecem. Colocando tudo numa linha do tempo, a gente tem esse gráfico, né? Então, nessa parte de cima, as traduções, na parte de baixo, os autógrafos, que são os originais, escritos pelos autores da Bíblia, e um marco ali que é 31 depois de Cristo, que é a morte de Jesus. Só para a gente entender como é que tudo isso foi produzido. Então, por exemplo, os originais do Antigo Testamento, que são as escrituras judaicas, foram produzidos de 1500 a.C. até 500 a.C. Desde Moisés, na saída do povo de Israel do Egito, até Esdras, Neemias e Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, por volta de 500 a.C. Então, essas são as escrituras judaicas ou o Antigo Testamento em hebraico. São os autógrafos. E o Novo Testamento em grego, autógrafo, produzido por todos os autores, foi produzido de 50 depois de Cristo, começando com Paulo aí, até mais ou menos 95 depois de Cristo por João. Então, o Novo Testamento em grego. Temos alguns desses autógrafos com a gente hoje? Não. Nenhum desses textos originais está com a gente. Aí surgem as traduções. Como a gente falou, Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, surge ali em 285 a.C., começa a tradução em 285 a.C. e vai aí mais ou menos até 5 a.C. Então, essa Septuaginta, o Antigo Testamento em grego, era a Bíblia que Jesus tinha na época dele. Depois vem a Vulgata Latina, que é o Antigo e o Novo Testamento em latim,
produzido por Jerônimo aí no começo do século IV depois de Cristo, depois teve, né, vários outros trabalhos em cima do trabalho de Jerônimo até o século XVI. A gente tem nesse período os textos massoréticos, né, que é aqueles bem cuidadosos, aquela classe especial de escribas extremamente cuidadosos que introduziram todos os pontos vocálicos e a entonação das palavras de 500 a 1000 depois de Cristo. Aí, depois disso, né, a Vulgata difundida no Ocidente, começam as traduções para os idiomas europeus, né? O inglês, o alemão, o espanhol e o português, o último deles no século XVIII. Interessante que olha como, né, no século XV, com a invenção da imprensa de Gutenberg, como realmente dá um impulso nessa produção ou nessa disseminação do texto bíblico. Bom, aí surge nas nossas... Ah, e outro detalhe, o manuscrito mais antigo que se tinha, ou que se tinha até 1947, é o manuscrito do Antigo Testamento de 900 depois de Cristo, da época do período massorético. Então, quais as dúvidas pairavam, né? Será que um manuscrito de 900 depois de Cristo, datado 900 depois de Cristo, ele revela as informações ou tem as palavras originais dos manuscritos, por exemplo, de 1500 antes de Cristo, né, os de Moisés, e por aí vai. Até que, em 1947, são descobertos os manuscritos do Mar Morto, na caverna de Qumran, atual Cisjordânia. Foram descobertos 972 manuscritos. Então, nessa época, como eu falei, o mais antigo era de 900 depois de Cristo. Só que olha que interessante, esses 972 manuscritos descobertos na caverna de Qumran eram cópias datadas de 250 antes de Cristo até 70 depois de Cristo. Foram encontrados os 37 livros da Bíblia, 39 livros da Bíblia, com exceção do Antigo Testamento, com exceção de Esther. E depois de 60 anos de pesquisa de eruditos, o Antigo Testamento foi verificado, esse de 250 a.C., foi verificado como essencialmente o mesmo das cópias atuais. Essencialmente o mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Isaías 53. Está num rolo do Mar Morto, todos esses rolos, esses manuscritos têm identificação, estão disponíveis para pesquisadores, então é tudo aberto para pesquisa. Então esse rolo do Mar Morto de 100 antes de Cristo, esse foi datado como 100 antes de Cristo, porque os habitantes ali de Qumran, eles foram acumulando, né, os essênios, né, que produziram esses manuscritos, eles foram escrevendo e copiando isso ao longo das épocas. Esse manuscrito do Mar Morto, datado de 100 a.C., comparado com o texto massorético de 10 depois de Cristo, ou seja, 110 anos de diferença, foi escrita por um erudito, né, mostrando as diferenças da seguinte forma. Dentre as 166 palavras em Isaías 53, apenas 17 letras em dúvida. 10 dessas letras simplesmente são questão de grafia, que não afeta o sentido. O cara escreveu a letra meio diferente. Mas 4 letras são mudanças estilísticas menores, tais como conjunções. As remanescentes 3 letras abrangem a palavra luz, que é acrescentada ao versículo 11, e não afeta o significado. Assim, em um só capítulo de 166 palavras, apenas uma palavra, de 3 letras, em dúvida, depois de 1000 anos de transmissão. E mais, e essa palavra não altera em nada o sentido da palavra. Quem está dizendo isso são eruditos, que estudam o texto bíblico, né? Só para você ter uma ideia e ver esses locais, atualmente os manuscritos encontrados em Qumran estão guardados aí no Santuário do Livro, que é uma ala ali do Museu de Israel na cidade de Jerusalém. E o que interessante, né? Lembrando ali como esse processo de cópia era extremamente preciso. E aí uma notícia muito interessante, né, da BBC envolvendo os manuscritos do Mar Morto e um tema extremamente atual para nós, inteligência artificial. Olha que interessante. Manuscritos do Mar Morto, inteligência artificial desvenda mistério. Cientistas dizem ter conseguido mostrar pela primeira vez, com a ajuda de inteligência artificial, que 2 escribas, e não apenas uma pessoa, como se acreditava anteriormente, escreveram parte dos misteriosos antigos manuscritos do Mar Morto. Os pesquisadores disseram que a semelhança na caligrafia sugere que os escribas podem ter passado pelo mesmo treinamento em uma escola ou família.
E olha que interessante, eles disseram que a capacidade dos escribas de imitar um ao outro era tão boa que até agora os estudiosos modernos não tinham sido capazes de distingui-los. O olho humano não conseguia distinguir. Aí precisaram usar inteligência artificial para ir comparando esses padrões aqui de letra. Essa é uma mesma letra comparando vários padrões ali, em vários manuscritos. E olha que interessante, né? A capacidade era tão perfeita que só com o recurso gráfico, né, de inteligência artificial, eles conseguiram detectar a diferença, porque eles eram extremamente cuidadosos, né, extremamente responsáveis com a transmissão do texto bíblico. Então, isso tudo só para falar um pouquinho sobre a autenticidade dos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Como é que eu posso ter certeza da autenticidade dos manuscritos do Novo Testamento? Olha que interessante. Só em grego eu tenho 5.500 manuscritos do Novo Testamento. Em latim, armênio, etíope e copta eu tenho mais de 20.000 manuscritos, de vários séculos. E aí um erudito da Princeton Theological Seminary, ele escreveu assim: 99,5% do texto do Novo Testamento de hoje é idêntico aos originais. E ele vai dar um exemplo aqui desse 0,5% de, entre aspas, erros. Por exemplo, Gálatas 4:28 diz assim: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Alguns manuscritos trazem em lugar de vós o pronome nós. Olha a diferença. Por quê? Porque os pronomes vós e nós, lá no grego, koiné, nós é remeis e vós é rimeis. Remeis e rimeis. Né? Até a pronúncia é muito similar. São extremamente parecidos. Uma letra de diferença. Um epsilon e um gama. Outras diferenças não passam de erros gramaticais, que não fazem a mínima diferença. Ou seja, desse 0,5% que não é idêntico aos originais, não tem nenhuma diferença em português. Portanto, seguindo em frente, o texto bíblico foi conservado de maneira precisa ao longo do tempo. Né? Precisa ao longo do tempo. Então, revisando o que a gente viu aqui. Cópias fiéis aos originais, traduções fiéis aos contextos realizadas por especialistas, livro mais copiado, traduzido e vendido da história, a Bíblia. A autenticidade dos manuscritos do Antigo Testamento é comprovada, mais de 5.000 manuscritos. A autenticidade dos manuscritos do Novo Testamento também comprovada, mais de 25.000 manuscritos. E agora, a gente tem um outro ponto de credibilidade que mostra a singularidade da Bíblia. A Bíblia ela é totalmente alinhada ao passado. Né? A Bíblia dá um testemunho histórico e arqueológico do passado. Se uma obra jamais foi alterada, né? Então, olha o nosso raciocínio aqui. A gente viu até agora que, tanto pelas cópias quanto pelas traduções, não houve alteração. Só que isso não me garante ainda que o texto bíblico é real, é verdadeiro. Por quê? Porque não significa, né? Por não ser alterado, não significa afirmar ali que aqueles personagens, aqueles lugares e aquelas histórias são verdadeiras, concorda? Né? Só mostrei até agora que o que estava lá nos originais é o que está para mim até hoje, chega para nós até hoje. Mas será que essas coisas existiram? Será que o que está sendo dito aí é verdadeiro? Então, personagens, locais e histórias devem ser reais e não fruto, por exemplo, da mente de um camponês ali do segundo milênio depois de Cristo, que escreveu essas coisas todas. E aí entra a contribuição da arqueologia, né? A gente trazendo a ciência aqui para nos ajudar a reforçar essa credibilidade da Bíblia. Só alguns exemplos, calcula-se que aproximadamente 40 personagens bíblicos têm a sua historicidade, confirmada por meio de documentação arqueológica. Rei Davi, o líder religioso de Israel na época de Jesus, Caifás, o rei Ezequias, Pôncio Pilatos, rei Jeú, Baruque, secretário de Jeremias, e Herodes o Grande. Então, só alguns exemplos aqui desses 40 personagens bíblicos que a arqueologia já comprovou a sua historicidade. O mesmo pode ser dito sobre diversos lugares relacionados com a Bíblia, que estiveram soterrados durante milênios em locais inóspitos no Oriente Médio. E depois, com as escavações e o trabalho arqueológico, essas coisas aparecem. Por exemplo, Cafarnaum foi descoberto ali, nas escavações em 1852, uma série de descrições de detalhes da época de Jesus.
Jericó em 1867, o tanque de Siloé em 1897, a Babilônia, a cidade de Babilônia em 1899, as ruínas de Babilônia, né? Ur dos Caldeus em 1922, Nazaré em 1955 e Ebla em 1968. E uma importante evidência: nem tudo que está na Bíblia tem confirmação arqueológica, mas toda descoberta arqueológica de temas bíblicos são precisamente encaixados na Bíblia. Percebe? Nem tudo que está na Bíblia eu consigo comprovar pela arqueologia, mas tudo que a arqueologia comprova está absolutamente alinhado com a descrição bíblica. E é nesse aspecto que a Bíblia é um livro diferente de todos os demais livros. Então, por exemplo, se eu comparar, né, o Alcorão, que é o livro ali do Islã, a Tripitaka, que é o livro do budismo, o Bhagavad Gita, que é o livro do hinduísmo, os Analectos, que é o livro do confucionismo, eles são absolutamente diferentes da Bíblia. A Bíblia é singular, não se parece com nenhum desses livros. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia é um Deus diferente de todos os demais. É o que a gente viu lá naquele nosso estudo 4, lembra? O Deus da Bíblia é diferente. É o Deus que ele se doa. É o Deus que eu não preciso pedir para que ele faça coisas para mim. Ele fez, atuou pela minha salvação. E outro detalhe, além de ser um Deus diferente de todos os outros deuses aqui do islamismo, de Alá, do budismo, do hinduísmo e do confucionismo, a Bíblia é um livro de histórias. Deus não poderia ter dado um tratado filosófico repleto de doutrinas abstratas para nós? Mas não, Deus não fez isso. O que Deus fez? Deus optou por oferecer narrativas. Por quê? Porque uma narrativa linear, de um início definido, desde quando Deus cria todas as coisas até o objetivo final, quando ele vai restaurar todas as coisas, é muito mais fácil para a gente entender as verdades que ele quer comunicar ali. A teologia bíblica, então, ela é desenvolvida a partir das histórias, porque as histórias mostram que Deus age e se revela dentro da própria história, né? A Bíblia mostra isso para mim. Deus age e se revela dentro da história. A Bíblia é a história do quê? De Deus, dentro da história humana. E Deus agindo em tempo real, entre pessoas reais e entre lugares reais. Nas demais religiões, essas que a gente está colocando aqui, se a história é real ou não, não faz diferença. Por exemplo, Maomé é real ou não? Não sei. Tem como. Talvez partes sejam reais, outras partes certamente não são reais, mas, né, não faz diferença. E por que a Bíblia usa narrativas? Porque as histórias dão aí fundamento palpável para mensagens abstratas. Eu entendo melhor mensagens abstratas, né, que é da revelação de Deus, preciso entender sobre ele. Então Deus se revela por meio de histórias que são mais palpáveis para revelar essas mensagens abstratas. Todos gostam de histórias, né? Todos alcançam a pessoa de todas as idades, de todos os níveis culturais. História é facilmente transmitida de geração a geração. Transmite de geração a geração um tratado teológico. Muito complicado, complexo, difícil. E quando a gente recorda a história, a gente começa a ter um envolvimento emocional com aquele evento. Porque as histórias reais, elas deixam traços ou evidências para constatação, né? Então, por isso Deus escolhe usar história. Agora, qual é a grande narrativa da Bíblia? Qual é a grande narrativa da Bíblia? É essa daqui. 3 partes. Gênesis 1 e 2 conta a história antes do pecado. Criação do ser humano e o plano original de Deus para a humanidade. De Gênesis 3 até Apocalipse 20, a história do pecado, desde a origem do pecado, em Gênesis 3, até a sua eliminação final. A entrada do pecado na terra e a solução de Deus para resolver a terrível emergência. Em Apocalipse 21 e 22, conta a história depois do pecado, depois da restauração do ser humano e a recriação da terra ao plano original de Deus, né? E aqui um ponto muito importante: se eu elimino essa estrutura histórica da Bíblia, se eu removo isso, eu tiro quem da história? Eu tiro Deus. Lembra, Deus se revela por meio da história. Ele usa a história para se revelar. Então, se eu tiro a estrutura histórica da Bíblia, eu tiro Deus, eu retiro Deus da história. Eventos e períodos são relegados a condições de mitos ou alegorias. Por exemplo, a criação. Se eu tiro Deus da criação, isso é um mito, é uma alegoria. Se eu tiro Deus do dilúvio, ou se eu elimino a narrativa do dilúvio, cadê Deus? Se eu elimino a narrativa do êxodo, cadê a lei? Né? Percebe? Eu tiro Deus. Se eu tiro a estrutura histórica da Bíblia, eu, em última instância, estou removendo Deus da história. E aí não faz nenhum sentido aquelas verdades que revelam Deus para mim. Agora, então, essa é a credibilidade da vida quanto
da Bíblia quanto ao futuro, né? Quanto ao passado, perdão, esse testemunho ali da história e da arqueologia. Mas a Bíblia também, ela mostra credibilidade quanto ao futuro por meio do testemunho profético. Futuro em relação a quando os textos foram escritos e futuro também em relação à nossa situação hoje. A Bíblia A Bíblia apresenta profecias bíblicas que se cumpriram com precisão. Um exemplo é o livro de Daniel. A forma como o relato de Daniel concorda em detalhes com a história e com os costumes do século 6 antes de Cristo é assombrosa. Por esse motivo, muitos que atacam a Bíblia, eles tentam reposicionar o livro de Daniel como tendo sido escrito 400 anos depois, porque aqueles eventos já tinham sido cumpridos. Porque é tão preciso, e a história mostra isso, né? Por exemplo, Daniel 2, sucessão e ascensão e queda dos impérios mundiais mencionados de forma perfeita. Ele cita a Grécia ainda no período de Medo-Pérsia, quer dizer, nem tinha ainda. Ele cita Ciro, né? Ou Ciro é citado nominalmente por Isaías 200 anos antes do seu nascimento. Né? O profeta cita especificamente o nome de Ciro, ligando Ciro à futura restauração e reconstrução do templo, que na época de Isaías não tinha nem sido destruído ainda. Olha que interessante. Então, todo esse testemunho profético da Bíblia me dá credibilidade em relação ao texto bíblico. E por último, a credibilidade científica, né? Aqui a gente tem que pontuar uma coisa: a Bíblia não é um livro científico, não tem nenhuma razão de ser. Mas não é um tratado de ciência, mas ela corrobora muitas declarações, ou a ciência corrobora muitas declarações da Bíblia. É a mesma coisa que a arqueologia. Não tenho como provar a Bíblia, né? A ciência pela Bíblia. Mas tudo que a ciência mostra, em consonância com a Bíblia está alinhada de forma perfeita. Por exemplo, lá em Jó é dito que a Terra é suspensa no vácuo. Ou seja, ela está suspensa, ela circula, né, no espaço. Lá em Jó também fala de pressão atmosférica. Noções lá em Levíticos de sanitarismo, né? Como o povo ali deveria tomar cuidado ali com as questões sanitárias. Indica o melhor dia para circuncisão, né? Que era no 8º dia, porque hoje se sabe que os percentuais de protrombina são altos nesse dia, ali para cicatrização. Princípios dietéticos altamente reconhecidos e recomendados hoje. E os primeiros, os grandes cientistas, considerados precursores aí do método científico, eles eram, em sua grande maioria, cristãos devotos. Exemplo, Galileu Galilei, Isaac Newton e Johannes Kepler. Né? Então, foram proeminentes cientistas nas suas épocas e eram cristãos, porque entendiam, né, que o livro da natureza era também uma revelação desse mesmo Deus, assim como o livro, né, escrito, a Bíblia escrita era uma revelação desse Deus. E um outro dado interessante, 85% dos cientistas ganhadores do prêmio Nobel nos últimos 100 anos, ou é judeu ou é cristão. 85% deles. Isso mostra o quê? Né? Quando eu tenho os dois livros de revelação divina, tanto a natureza como a Bíblia, olhados de forma conjunta, o meu entendimento, a minha sabedoria, ela vai para níveis muito maiores. Eu consigo entender os fenômenos naturais de uma forma muito mais brilhante. Né? Como a importância de ter as duas coisas juntas e conectadas, o livro da natureza e a Bíblia. E por último, é o que traz o terceiro item aqui de credibilidade para a Bíblia, e esse é muito forte. Essa capacidade de transformação de vidas. Né? Quase 2000 anos depois que o último livro da Bíblia foi escrito, a Bíblia continua relevante. Hoje, né, 2024, a sociedade mudou, a tecnologia avançou, a gente está falando de inteligência artificial, e a Bíblia ainda faz sentido para nós hoje. E não só para nós, brasileiros, americanos, né, mas em qualquer tempo ou cultura, quando as pessoas ouvem a Bíblia, as vidas mudam. Ali é o que a gente estava conversando no começo, Regina. Por que, que a gente vê tanta dificuldade hoje? Porque as pessoas não querem mais ouvir a Bíblia. E aí as suas vidas não são transformadas. Porque nenhum outro livro teve tão grande impacto no mundo como a Bíblia. Né? Palavras tão poderosas assim não podem ser invenção humana, só podem ser de Deus. E aí a minha conclusão. Tudo isso faz da Bíblia esse livro único, né? Esse livro singular, esse livro especial. E toda essa singularidade da Bíblia só pode ser obra de uma mente superior. Não pode ser o acaso, não pode ser obra do acaso. Essa preservação, tanto das cópias como das traduções, fidelidade aos textos originais, quando não tem nenhum original. Né? Então, isso não é acaso, mas é fruto
da obra de uma mente superior que dirigiu a produção e preservação da Bíblia, ou seja, Deus. Lembra que eu falei? Deus, ele interfere na história, né? A Bíblia me mostra que Deus existe e que ele atua na história, ele se revela na história. Então, para que isso acontecesse, ele tinha que ter um cuidado especial na preservação ali do texto bíblico. E aí, pensando nessa atuação de Deus em todo o processo, desde a produção ali do texto escrito, até a recepção da mensagem, para quem lê hoje, 2000 anos, ou 3.500 anos depois, 4 atos miraculosos de Deus contribuíram, né, Deus atuando em todo o processo, contribuíram para a preservação da mensagem original. E aqui vamos ver esses 4 atos de Deus. Então, o que a gente tem? Um autor, lá desde 1500 a.C. até o último autor em 100 depois de Cristo, ele escreve um texto autógrafo, um texto original escrito pelo próprio autor. Esse texto original é copiado, em algum momento ele se perde, mas as cópias continuam. Então, todo um processo de cópias. Depois dessas cópias, todo um processo de tradução. Tradução para várias línguas, para a mesma língua, atualização e por aí vai. Até que chega a mim, leitor. Então, nós hoje estamos pegando um texto que é fruto de traduções e cópias de um original autógrafo de um autor. Aonde Deus atuou nesse processo? Quais são esses 4 atos miraculosos de Deus atuando nesse processo? Desde o autor lá até nós, leitores. Primeiro processo é o processo de revelação. Quem revelou essas mensagens ao autor? O próprio Deus. A própria Bíblia diz, por meio do Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, ele revela essas verdades ao instrumento humano, né, ao elemento humano. Então a revelação o que é? Um ato divino pelo qual Deus revela aquilo que o homem não poderia descobrir por si próprio. É Deus se revelando. Como é que eu poderia descobrir que existe Deus? Como é que eu poderia descobrir que existe pecado? Como é que eu poderia descobrir que Deus atua na história? Como é que eu poderia descobrir que Deus provê salvação por meio da graça e não pelas obras? E por aí vai. Quer dizer, eu como ser humano, não posso descobrir por mim mesmo as coisas referentes a Deus. Eu só conheço a Deus porque ele decidiu se revelar. Então, o primeiro processo miraculoso de Deus atuando ali em todo o processo do texto bíblico é o de revelação. Então, Deus revela uma verdade ao profeta. Aí, o profeta tem aqueles pensamentos. Aí ele começa a fazer o processo de escrita. Nesse momento entra um segundo ato miraculoso de Deus, o processo de inspiração, que é o ato divino pelo qual o mesmo Deus, por meio do Espírito Santo, ele habilita o profeta a comunicar de forma confiável o que lhe foi revelado. Importante aqui, Deus não ditou as palavras da Bíblia. Diferente de alguns livros considerados sagrados que tem por aí, onde foram psicografados, né? Uma entidade ditou palavra por palavra. A Bíblia não acontece isso. O profeta recebe uma revelação de Deus, o mesmo Deus o inspira para que ele, com a sua linguagem, com o seu contexto cultural, com a sua cultura, no seu ambiente, ele escreva com as suas próprias palavras, mas garantindo os pensamentos e os conceitos e as verdades que Deus já revelou para ele. Então, Deus revela e depois Deus inspira o profeta no momento de escrever de forma confiável o que lhe foi revelado. Aí depois a Bíblia chega até mim, depois de cópias, traduções. O que acontece? Um terceiro processo, que eu chamei de 4, mas um terceiro processo, de iluminação. Então, o que é iluminação? De novo, um ato divino pelo qual Deus habilita qualquer pessoa a entender a mensagem profética. Então, olha que interessante. Deus revela a sua mensagem ao profeta, Deus inspira o profeta como escrever a sua mensagem, e Deus ilumina a quem lê a mensagem para que entenda a mensagem profética. E aí entra o quarto processo, que é o que a gente viu até agora, que é o de preservação. Deus atuando nos copistas, nos tradutores e na preservação de extensa quantidade de manuscritos para garantir que a mensagem escrita nos originais chegou até nós. Percebe?
Se eu não tivesse esse quarto processo, aqui está como número 3, mas se eu não tivesse esse quarto processo, eu não teria confiança nenhuma de que a mensagem original é que eu estou recebendo. Deus poderia ter revelado, Deus poderia ter inspirado, e Deus poderia me iluminar no momento de ler. Só que se ele não tivesse preservado de forma miraculosa, eu não teria o texto original. Eu não teria a, a mensagem original de Deus, escrita pelo autor original. E já indo para o fim, qual o propósito de Deus com a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus, né? A verdade é verdade e vida, né? A gente vê, a própria Bíblia diz isso. O que é revelação de Deus como verdade e vida? É um manual de instruções para seres humanos viverem num mundo de pecado, no mundo de separação, no mundo de desconexão com Deus. Se não tivesse havido o pecado, não teria necessidade disso. Deus falaria diretamente, como ele falava com Adão e Eva, ele falaria diretamente com a gente. Nós conheceríamos de primeira mão, do próprio Deus, a revelação dele para nós, seres humanos. Mas o pecado provocou o quê? Ruptura, separação, alienação do ser humano com Deus. Então, uma desconexão com Deus. Então, a Bíblia, ela cumpre esse papel. Ela é a revelação do plano da salvação para a reconexão do ser humano com Deus. Isso é religião. A palavra lá, latina original para religião é isso, é religare, essa religação do ser humano com Deus. Então, para fechar, o que a Bíblia me revela? Que Deus existe, que Deus atua na história e que ele se comunica comigo. Porque ele se comunica comigo, ele atua na minha própria história. Deus existe, atua na história como um todo e atua individualmente na minha própria história, porque ele se comunica comigo. E como é que eu posso entender a Bíblia, né? A Roberta deu um exemplo muito legal, né, de planos de leitura que tem. Hoje tem muito recurso. Mas se eu pudesse compilar algumas dicas para nós, como que a gente entende a Bíblia? Eu colocaria esses 6 passos. Primeiro, sempre quando eu vou lidar com a Bíblia, eu preciso orar. Por que eu preciso orar? Lembra do terceiro processo? Iluminação. Para que o Espírito Santo, que revelou e inspirou o autor original e preservou as cópias, o texto original pelas cópias e pelas traduções, me ilumine a compreender as verdades aqui reveladas. Então eu preciso orar, preciso pedir a direção e a presença de Deus e do Espírito Santo nesse momento de leitura da Bíblia. Outro princípio, a Bíblia é sua própria intérprete, né? Tá de baixo para cima aqui. A Bíblia é sua própria intérprete. Então, se eu não entendo alguma porção da Bíblia, onde eu vou buscar? Vou buscar lá na enciclopédia, vou buscar na Wikipedia, vou fazer uma busca na internet, eu vou pedir para o chat GPT me responder? Não. Eu tenho que buscar na própria Bíblia a sua intérprete. Porque se a Bíblia é a revelação de Deus, a totalidade da Bíblia revela diversos aspectos da personalidade, do caráter e do amor de Deus por nós. Então, alguma coisa que não está tão clara aqui, eu tenho que buscar em outros lugares. Vou dar um exemplo aqui, Apocalipse. Apocalipse ele bebe, é um livro aparentemente estranho, né? Simbólico. Só que a primeira palavra, ou apocalipse, que é a primeira palavra que aparece lá na tradução grega, ou no original grego, apocalipsis, é revelação. Como é que um negócio todo simbólico pode ser revelação? Para que seja revelação, eu preciso conhecer o Antigo Testamento. O Apocalipse ele bebe nas figuras e nos símbolos do Antigo Testamento. Então, para eu entender o Apocalipse, eu preciso entender o Antigo Testamento para entender a verdade que está colocada ali. Outro ponto, o terceiro, eu preciso ler o texto no seu contexto, tanto imediato quanto amplo. Né? Tem aquele exemplo bem famoso, né? Quando Jesus diz para Judas assim, o que tem que fazer, vai e faz-o depressa. Aí eu que estou numa situação de depressão profunda, quero me suicidar, eu abro a Bíblia, encontro esse texto e digo, né, e vejo, o que você quer fazer, vai e faz-o depressa. É assim que eu preciso ler a Bíblia? Óbvio que não, né? Totalmente enviesado. Eu preciso ler o contexto. Jesus está falando com Judas, era o momento da traição ali e por aí vai. Então, ler o texto em seu contexto, tanto imediato quanto amplo. Tem os textos bíblicos, depois vocês olham aí para ver os detalhes. Sem comparar com outros textos. Né? Então, eu leio o texto com seu contexto, mas comparar com outros textos, porque a Bíblia é sua própria intérprete. Considerar a Bíblia em sua totalidade
e passagens mais fáceis explicam passagens mais difíceis, o exemplo que eu dei de Apocalipse. Para finalizar, último slide, eu volto àquele slide original lá do C.S. Lewis, que ele nos provoca dessa forma. A Bíblia, a gente viu, é um livro tão singular, tão especial, que mostra o cuidado e as 4 ações sobrenaturais que Deus empenhou para a comunicação das verdades sobre ele, para nós seres humanos pecadores. Que eu só tenho 2 opções quando eu olho para a Bíblia. Ou a Bíblia é o maior engano de todos os tempos, fruto de farsantes de mente doentia, ou é de fato a palavra de Deus. Não tem terceira via, não tem opção neutra. Ou é tudo isso, uma grande farsa, um grande engano de mentes brilhantes, mas doentias, ou é de fato o que ela afirma que é a palavra revelada de Deus. E óbvio, né? De tudo que a gente tem estudado ao longo desses mais de 2 anos aqui na Bíblia, a gente pode ter a certeza de que é a segunda opção. É de fato a palavra de Deus. E olha que interessante, eu não preciso crer nisso pela fé. Óbvio, a fé tem o seu espaço, mas eu mostrei inúmeras evidências de preservação do texto bíblico, históricas, arqueológicas, científicas e por aí vai, que mostram, que me permitem comprovar isso que a Bíblia está dizendo, que ela é a palavra de Deus. A mudança, a transformação de coração. Então, a nossa fé não é cega. Deus nunca nos pede uma fé cega. Ele pede o exercício da fé. Mas a minha fé não é cega. Vou dar um exemplo para finalizar. Quando Jesus estava na cruz, desde o Getsemane, foi cortada a ligação de Jesus com o Pai. Né? Para quê? Para que ele pagasse o preço do nosso pecado. Lembra que a gente falou? Pecado é separação. Pecado é ruptura da relação com Deus. E Jesus, para ser o meu substituto, o meu salvador, ele precisava viver isso na vida dele. Então, do Getsemane para frente, Jesus não sentia, não via mais a ligação, não sentia na sua vida a ligação com o Pai. O Pai estava num grande silêncio para ele. Mas ele decide, tanto é que ele diz lá, né, no jardim, Deus meu, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo? Meu Deus, tem alguma outra forma de a gente cumprir o plano que não seja com a nossa separação, né? Tem resposta de Deus para ele? Nada. Porque ele sabia que era só assim que o sacrifício seria, o preço do pecado seria pago. Mas por que Jesus decidiu caminhar e decidiu continuar? Sabe onde ele se apegou? Nas inúmeras manifestações do cuidado e do amor de Deus e da aceitação de Deus pelos seus atos, pela sua obra em favor de seres humanos, que ele teve ao longo de toda a sua vida. Provavelmente ele se lembrou do nascimento virginal, né, da fecundação ali, do nascimento do Espírito Santo. Provavelmente ele se lembrou ali do seu batismo, quando a Trindade se manifesta ali de forma visível e audível, né? Jesus sendo batizado, segundo membro da divindade, o Pai declarando de forma audível: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu amo, né? Em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo se manifestando de forma corpórea, né? Numa pomba ali, sobre Jesus. Provavelmente ele se lembrou disso. Provavelmente ele se lembrou do Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias, que já estavam no céu, vêm para confortá-lo, né? E levá-lo e confortá-lo, né? Para seguir em frente. Provavelmente ele se lembra ali de Maria Madalena, que teve a vida absolutamente transformada quando ela vai e quebra aquele perfume ali de 300 denários, né, que era quase um ano de trabalho para ela, quebra e por amor unge os pés de Jesus. E essa manifestação de amor, fruto do amor que ele exerceu pela humanidade, todos esses eventos, todos esses momentos históricos da vida de Jesus provavelmente passaram pela sua mente e foi isso que o habilitou a dar o passo. Porque ele não via saída após a sepultura. Como ser humano, Jesus, né? Ele não via saída após a sepultura. Mas ele dá um passo de fé. Mas, de novo, lastreada, não numa fé cega, mas numa fé evidenciada por todo o cuidado e proteção de Deus. É isso que eu vejo na Bíblia. Uma fé que a gente pode ter nesse livro, que ela está absolutamente evidenciada em tudo isso que a gente falou hoje. Né? Contexto histórico, profético, passado, futuro, ciência, arqueologia e preservação. Então, essa é a nossa mensagem para hoje. Deixa eu finalizar aqui fechar aqui
o compartilhamento para a gente abrir para perguntas. Eu estou vendo vocês, estão me vendo, né? A gente está vendo as janelinhas, né? Perguntas, gente, foi muita informação. O Daniel entrou. Boa noite, Daniel. Sempre um prazer tê-lo com a gente. Tudo bem? Alguma pergunta, algum ponto? A gente tem alguns minutinhos ainda. É muito importante ouvir as dúvidas de vocês. A Regina já trouxe uma dúvida lá no comecinho. Uma dúvida em relação a tudo isso? Se alguém te perguntar como você tem certeza de que a Bíblia que você lê hoje é a palavra de Deus original concedida aos autores nesse período de 1600 anos, como é que você responderia, né? Espero que o estudo de hoje tenha ajudado a gente nesse processo. Uma pergunta? Algum comentário? Não? Eu vou trazer a pergunta da Regina, bem no começo. A Regina perguntou o seguinte: olhando do ponto de vista macro, né, do nosso mundo, não da nossa vida particular, mas do mundo como um todo, por que que Deus não se comunica de forma tão pessoal, e eu até diria de tão audível, como ele fazia, por exemplo, no Antigo Testamento, e a Regina deu o exemplo de Isaías. E aí a gente falou o exemplo de Moisés, que ouvia a voz de Deus. Por que que isso não acontece hoje? E aí a minha resposta para ela foi: porque a palavra audível de Deus está legível hoje aqui na Bíblia. Todos os princípios espirituais para nossa salvação, para nossa vida nesse mundo de desconexão, de afastamento de Deus e de mal, de sofrimento, de pessoas más e de pessoas que pensam em si mesmas e de luta contra a nossa natureza de pecado, que muitas vezes nos faz, né, nos alienarmos em relação ao próprio Deus, em relação aos nossos semelhantes, em relação à nossa família, tudo está revelado aqui. Então, ele não tem mais essa necessidade que ele tinha lá atrás, né? Não estava produzido isso tudo. Então, essa é uma das respostas que eu encontro olhando hoje, o mundo de hoje. Porque nós estamos nesse caos? Porque as pessoas não seguem. Se seguissem o evangelho de Jesus aqui, o mundo certamente seria muito diferente. Silmene, diga. Boa noite. Desculpa que eu entrei atrasada, né, gente? Como sempre, né? Sem problema, sem problema. Então, na verdade, eu penso assim, ó. Naquela época, o pessoal. Fechou, Silmene, fechou seu microfoninho, por engano. É a mãozinha aqui, ó, em cima do teclado, né? Tirei a mão já, gente, ó. Na época de Adão e Eva, começar com Adão e Eva, né? Eles eram santificados, né? Eles tinham um relacionamento diferente com Deus, né? Por isso que Deus se apresentava para eles. Tanto que, com Adão e Eva, ele falava pessoalmente, depois foi, né, diminuindo com o tempo. O mundo que a gente vive é um mundo muito ruim, um mundo muito pecaminoso. Então, a gente não tem condições hoje de falar com Deus pessoalmente. O que que a gente faz? A gente ora e através da oração a gente sente a presença de Deus, a gente sente a presença de Deus através das respostas que a gente tem às nossas orações, a gente sente a presença de Deus através das bênçãos, né, que a gente muitas vezes não merece. Então é por isso, na minha ideia, tá? Eu não sei se está correto, mas eu acho que é isso. Se hoje em dia a gente tivesse um contato direto com Deus, como era no passado, eu acho que a gente não ia conseguir nem viver diante da glória de Deus, né? De tanta glória que é, né? Tanto que a gente é ensinado desde pequeno, né? Quando for falar de Deus, quando for ler a Bíblia, fazer oração, como você falou né, na hora que você explanou, que a gente tem que fazer oração, fazer reverência, não pegar as coisas de Deus com a mão suja. Por exemplo, eu tenho um lugar aqui na minha casa, eu gosto de ir lá na mesa de fora para estudar. E quando eu vou lá, eu passo um pano na mesa, vocês acreditam? Que ela tá lá fora, tem pó, e eu sei que vai sujar minhas coisas. Então eu passo um paninho na mesa e eu sento no lugar limpinho ali. Essa é coisa minha. Eu acho que as pessoas deviam ter mais respeito com Deus, né?
A gente não tem mais aquele respeito que eles tinham antigamente. É muito ruim isso aí. Isso não é minha ideia, tá, gente? Não sei se todo mundo concorda com Perfeito, isso, Sionene, tá? tá perfeito, tá perfeito. Cada um tem a sua forma de demonstrar esse respeito, porque isso daqui, ó, Exatamente. é a palavra de Deus. Estava comentando com a Regina, no livro de João, João escreve para a segunda geração de cristãos que não tiveram contato físico ou não conheceram Jesus, né, presencialmente. Já eram a segunda geração. E aí a igreja estava em crise, uma crise de questionamento, né? Porque tinha uma crise de perseguição dos judeus, é, a própria o Império Romano perseguindo. Então, será que vale a pena eu seguir essa fé? E João escreve o seu livro para essa geração. E o resumo do Evangelho de João é exatamente esse. O poder da palavra, a palavra escrita é tão poderosa quanto a palavra encarnada. Está claro nos escritos de João. Qualquer dia a gente estuda especificamente sobre João. Então, quando eu abro essa Bíblia aqui e busco pelo Espírito Santo compreendê-la, isso tem poder na minha vida, o mesmo que Jesus tinha quando ele curava, quando ele fazia milagres. Percebe a, a, a superioridade desse pensamento? O que está aqui, o poder que está aqui é o mesmo poder da divindade. Por isso o respeito, por isso o cuidado, por isso, né, não tomar o nome de Deus em vão e por aí vai. É isso mesmo. Mais alguém? Eu posso colocar algumas observações da pergunta da Beleza. Regina. Um, Deus se revela a cada um da melhor forma. Então, ele é capaz de revelar diretamente, mas acho que hoje em dia a forma melhor para a maioria das pessoas é a Bíblia, porque se Deus fala direto com você, você tem questão de memória, de interpretação, mas quando você tem a palavra escrita, ele não muda, então é mais confiável. E a outra coisa, não sei se essa foi parte do porque foi a pergunta, mas as pessoas acham, mas eu queria que eu ia acreditar, se eu tivesse revelação direta, eu ia acreditar. E eu sempre penso na parábola de Jesus quando o rico morreu e ele não tinha sido bonzinho para o Lázaro. E ele pede água e fala, não. Então ele fala, então, por favor, manda o Lázaro de volta para testemunhar a minha família. E a resposta é, eles têm Moisés e as profetas. E se não acreditam em Moisés e nas profetas, mesmo se um morto ressuscitasse, eles não vão acreditar. Um, então, nunca, assim, falta de alguma revelação nunca é desculpa para não acreditar, porque Deus sempre dá a revelação suficiente para cada um. Perfeito, Daniel. Só queria linkar com o final do livro de João. Querem pessoas que mais tiveram revelações plenas de Deus do que os líderes ali na época de Jesus? Você vai para João 21, o final, testemunho de João, verso 24. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreve. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Assim, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam, no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Quer dizer, Jesus fez tantas coisas, mas tantas coisas, se revelou de forma tão contundente para aqueles líderes, mas eles não aceitaram. Por que que não aceitaram? Dureza de coração. Por que que não? A gente tem a palavra revelada hoje. Por que que, né, o mundo está nessa situação, como a Regina comentou? Porque as pessoas não aceitam, não abrem o coração para conhecer a Deus, para buscar a verdade, né? E aí, qual é o problema? O que aconteceu lá com o faraó? Deus se revela, e eu tenho duas atitudes quando Deus se revela para mim, né? Ou da forma como era no passado, ou pela palavra dele hoje. Ou eu aceito ou eu rejeito. O problema é o seguinte: quanto mais eu rejeito, mais eu vou endurecendo o meu coração e mais difícil fica para mim ouvir a voz de Deus e entender a atuação dele na minha vida. É o que aconteceu com os líderes. Eles chegaram a tramar a morte de Jesus num sábado, porque Jesus curou no sábado. Olha o paradoxo aí, né? Tramaram a morte transgredindo o mandamento, pensando na morte de alguém, porque esse supostamente transgrediu o sábado. Percebe as incoerências do ser humano? É exatamente o que a Regina está falando. Então, agora juntando com o que o Daniel falou também,
milagres e essas revelações não funcionam se eu não tiver o quê? O coração aberto. E escolher buscar e identificar Jesus em todas essas coisas que acontecem. Mais algum ponto? Não? Muito obrigado pela participação de todos. Hoje a gente estava meio desfalcado, mas vai ficar no YouTube lá para quem perdeu tem a oportunidade de estudar com calma e ver com calma, tá bom? Vamos orar então? Nosso Deus, nosso Pai, elevamos a Ti, Senhor, a nossa oração de gratidão. Obrigado pelo Teu cuidado, interesse por nós, pela revelação da Tua palavra, pelo extremo cuidado que Tu tivestes na preservação dos textos bíblicos e na chegada até a nós, por esses processos miraculosos atuados pelo Teu Santo Espírito. Temos a certeza de que o que lemos hoje é a Tua palavra revelada para os escritores originais e Te agradecemos muito por isso, porque ela nos mostra o caminho, a verdade e a vida, que é a pessoa de Jesus, aquele que provê a nossa salvação. Que tenhamos um final de semana, um restante de semana ainda, um final de semana abençoado na Tua presença. Tu sabes, Senhor, como pedimos no início os nossos desafios, as nossas dificuldades, porque ainda vivemos num mundo de pecado e sofrimento. Mas confiamos na Tua direção, por meio da Tua santa palavra, nos dando sabedoria para darmos um passo de cada vez, alicerçando a nossa fé nas inúmeras revelações que Tu tens nos dado na nossa vida e na Tua palavra. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por amor de Jesus. Amém. Romper